Pessoal, vamos à nossa quarta aula e nós vamos tratar hoje sobre o assunto do cálculo do tempo de exposição, tá? Que é o tempo vezes o que? O MA, que é a corrente, que é igual ao MAS. Há uma fórmula fácil de chegar então aqui a este cálculo. Bom, então falando do que? De fatores de exposição radiográfica, tá? Então tem um conjunto aí denominado de técnicas radiográficas. Então, nesse grupo que a gente vai estar falando aqui, temos abordado nessas aulas, o que é um grupo de fatores controlados pelo operador, pelo técnico de raio-x, ou tecnólogo, ou pelo médico, tá? Que determinará o que? As características, pessoal, do feixe de raio-x. Então, desses fatores de exposição radiográfica aqui, nós temos o que eles aqui? A miliamperagem, tá? O MA, o tempo de exposição, que é o MS, é o S, né? O MS. Temos aqui o kV, que nós já falamos, e tem também a questão da distância foco-filme, que determina o quê? Tá? A qualidade da radiografia nesse conjunto. Bom, nessa aula aqui nós vamos tratar a questão do tempo. Tá? Então ele é representado pela sigla S na radiologia. Corresponde ao que? Ao tempo de irradiação. Então, em radiologia diagnóstica é medido que em segundos ou fração de segundos. Bom, a miliamperagem por segundo, ou MAS, tá? Ela é representada pela sigla MAS, correspondente ao produto da miliamperagem do tempo de exposição. Então, ela determina o quê? A quantidade total de raios-x produzidos em um determinado tempo. E ela é responsável pelos contrastes fortes, tá? Na radiografia. É determinada pela forma MAS é igual a MA vezes S, tá? Em que MAS é miliamperagem por segundo, MA é a miliamperagem, a corrente do tubo selecionada, e o S é o tempo de exposição, tá? Então nós vamos ver aqui como que a gente faz esse cálculo de uma forma rápida. Bom, o cálculo do MAS, né, ele é obtido a partir do valor do KV. Encontramos lá o cálculo do KV, ok, né? KV é igual a espessura vezes 2 mais a constante do aparelho, tá? Então, nós multiplicamos esse KV por uma constante denominada o quê? CMR, constante miliamperimétrica regional. Então, para achar o MAS, então é o KV vezes a CMR é igual ao MAS. A constante miliamperimétrica regional, então, ela é atribuída aos diferentes órgãos do corpo humano conforme essa tabela aqui, gente. Então, tipo de tecido e aqui a constante. Então, para osso, 1.0. Para partes moles, tá? Abdômen em si aí é 0.8 e preciso de pulmão, tá? 0.05. Então vamos dar uma olhada aqui rapidamente como a gente faz esse cálculo de uma forma fácil. Pessoal, então o cálculo do MAS. Depois que a gente acha a dose do KV, então a gente vai calcular o MAS através do KV. Então o KV vai ser, vamos multiplicar pela constante miliamperimétrica regional, tá? Então, para cada região do corpo, para cada tipo de tecido, nós temos um valor. Então, para ossos a gente vai usar 1.0, para partes moles 0.8 e para pulmão 0.05. Então, nós vamos utilizar o KV. Então, eu achei lá o KV 90 vezes 0,05, a gente vai ter 4.5 de MAS. Então, se eu tiver com um paciente que ele tenha, que a dose do KV dele seja de 80, eu vou dar um enter aqui porque já deixei toda a forma pronta no Excel. Então 80, né, vezes 0,5, teremos 4. Uma criança, por exemplo, que vai fazer um raio-x de tórax, ela tem um tórax de, vou colocar aqui, 30 centímetros, né, que dê um KV, 30 centímetros, não, perdão, que dê 70. Então 70 vezes 0,5, então 70 mais 3,5 de MAS. Vamos falar agora então de osso. Então, para ossos. Então, para ossos aqui eu vou utilizar, vamos falar de partes moles. Partes moles eu vou utilizar então os 70, fazer um abdômen, 70, né, vamos multiplicar por 0,8, vamos dar um enter aqui. Então, para um abdômen 70, um abdômen da espessura, né, que o KV seja o valor de 70, vezes 0,8, 56 MAS, ok? Então, essa aqui é o cálculo do MAS, tendo em vista
a unidade do KV multiplicado pela CMR, pela constante milha perimétrica regional. Temos um valor para osso, valor para partes moles e valor para pulmão. Lembrando que o valor de pulmão você também pode utilizar aí para avaliar o sistema gástrico também. Ok? Espero que você tenha gostado aí desse cálculo aqui que nós utilizamos para o MAS, né, que também é bem utilizado ainda em alguns departamentos. Por que em alguns? Porque em outros departamentos o próprio sistema, a gente utiliza aí o sistema de disposição de controle de disposição automática, que nós veremos numa próxima aula. Bom, pessoal, vimos aí como a gente encontra manualmente o MAS. Porém, hoje em dia a tecnologia nos facilitou muita coisa, tá? Com a digitalização aí, a informatização também da radiologia. Então nós temos aqui o controle automático de disposição, onde nós temos o que? A utilização de câmaras de ionização ou de fotocélulas, tá? Fotocélula lateral, lateral, central, tá? Controle de densidade, se eu quero uma região mais densa ou menos densa, tá? E aqui o MAS final. Bom, o controle de disposição automático, IC, vamos tratá-lo assim, trata-se de um dispositivo que faz o cálculo de dose que atravessou determinada região, levando em conta o raio central, ok? E quando essa câmara né, é sensibilizada, ela para, ou seja, ela corta o tempo de exposição de forma automática. Então eu pré-programei 115 kV, usei o foco aqui 120, tá? MAS máximo é o máximo que pode passar numa técnica que eu trabalhei aqui, tá? E o AEC está ligado utilizando o que? Uma câmara central. Então aqui foi uma radiografia de um perfil de tórax, tá? Onde foi 115 kV no foco 320, foco grosso, técnica automática, tá? 21 MAS. Então ele cortou, ele não chegou a 125. Ele cortou essa exposição aqui porque a dose que passou pela região foi suficiente, tá? E a densidade aqui 0. Bom, a câmara de ionização ou fotocélula, o que era? Ela é denominada por essas marcas, esses desenhos. Geralmente, né, tem essas duas esferas aqui, esses dois círculos, né, utilizado para estudo de pulmões. Obviamente só neles que eu acabo utilizando. E a central para estudo de coluna, abdômen, tá? Pelve, joelho, enfim. Então, fotocélula, eu sempre preciso selecionar a fotocélula correta para o meu exame, tá? E orientar o raio central na direção da fotocélula. Então aqui, se é um sistema CR ou convencional, eu vou colocar o filme radiográfico, o chassi radiográfico onde? Na parte de cima, para que essa região aqui da fotocélula fique no centro, tá? Aqui na horizontal do cassete para tórax, ok? Se eu vou utilizar um 18, eu vou colocar coincidindo que o centro do filme com a fotocélula que eu selecionei. Então o raio central é muito importante na utilização de técnicas automáticas, pessoal. Muita gente erra a técnica automática porque não centraliza, tá, a estrutura com a fotocélula, com a câmara de ionização. Bom, vimos elas aqui, tá? Esses 3 desenhos. Existem outros que tem mais 2 aqui, equipamentos digitais aí já de última geração. Então, a função desse sistema, o que é? Controlar o tempo de exposição, MAS. Tá? E encerrar o que? A geração dos raios-x, quando o sensor de radiação, tá? Que é localizado onde? Logo após o chassi do filme. Então ele detecta a exposição apropriada e ele encerra a exposição. Tá? O objetivo é que essa exposição produza uma densidade óptica dentro da faixa dinâmica do filme que está sendo utilizado ou do sistema digital. Bom, o desempenho do AEC está adequado, tem consequências significativas para a melhoria da qualidade de imagem e redução de dose no paciente. Tá? Então, uma vez que há uma diminuição significativa da repetição de imagens devido às escolhas mais apropriadas do que desses parâmetros técnicos. Bom, o que é a câmara de ionização? Então, elas são o quê? Sistemas que utilizam meios gasosos como detectores. Então, o sistema consiste basicamente em um recipiente, uma câmara, tá, construída com material condutor e preenchida por ar.
com um eletrodo coletor em seu interior. Então, quando a radiação ionizante atravessa as paredes da câmara, ela ioniza os átomos do ar no seu interior, produz o quê? Pares de cargas. Ao aplicarmos uma diferença de potencial entre as paredes da câmara e o eletrodo coletor, criamos o quê? Um campo elétrico dentro do volume daquela câmara. As cargas criadas pelas ionizações ocorridas dentro do volume de ar sofrem a ação deste campo e deslocam-se conforme a polaridade, originando o quê? Uma corrente elétrica, que pode ser medida. Bom, dessa forma, a intensidade da corrente elétrica medida está associada ao quê? À quantidade de ionizações dentro do volume de ar da câmara, que por sua vez está associada à quantidade de radiação que incidiu naquele volume, tá? Naquela estrutura, no raio central que você selecionou. Bom, espero que você tenha gostado então dessa aula sobre o MAS, o cálculo do MAS e um pouco sobre a questão do que da exposição automática, tá? Como se utiliza uma técnica automática utilizando o que? As câmaras de ionização corretas. Pessoal, muito obrigado, Deus abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.